Olá, camaradas, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula introdutória sobre orçamento público, um tema importantíssimo para quem estuda economia ou áreas relacionadas a ela e também qualquer pessoa que tenha um interesse em compreender melhor a sociedade em que vive. Lembrando que o curso está na Udemy pelo menor preço disponível da plataforma, buscando sempre deixar esse conhecimento o mais acessível para todos. Caso tenham interesse em adquirir o curso, vou deixar o link na descrição ou no primeiro comentário fixado. Pois bem, o nosso curso de Introdução ao Orçamento Público, como o próprio nome já diz, será introdutório, de modo que até mesmo aqueles que não estejam tão familiarizados com esses temas possam compreender bem as bases e os conceitos fundamentais sem grandes dificuldades. É claro que todo começo é difícil em qualquer ciência, como diz o velho alemão, mas buscamos sempre facilitar o máximo possível sem perder o rigor necessário. A nossa ideia é dividir o curso em duas partes, sendo a primeira para tratar do orçamento público em si e a segunda para discutirmos um pouco sobre sistema monetário e inflação. Para a primeira parte do curso, a nossa referência principal será o livro Contabilidade Pública, do José Antônio Filgueiras. E para a segunda parte, vamos utilizar o livro de Contabilidade Social da professora Leda Paulani e do Márcio Braga. As demais referências utilizadas em cada aula vão estar todas na descrição de cada vídeo. No primeiro módulo do curso, veremos questões fundamentais, como entender o que é um orçamento público, os tipos e os aspectos do orçamento, assim como a sua classificação, orçamento tradicional, orçamento base zero e o orçamento programa. Veremos também o ciclo orçamentário, os instrumentos de planejamento e orçamento, passando pelo Plano Plurianual, PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA. Veremos os princípios orçamentários e teremos também uma série de questões para colocarmos em prática tudo o que iremos aprender no decorrer do nosso curso. No segundo módulo do nosso curso, intitulado Sistema Monetário e Inflação, vamos falar um pouco sobre moeda, inflação, sistema monetário, déficit público, teoria quantitativa da moeda, teoria monetária moderna, que está se popularizando bastante ultimamente, o regime de metas de inflação no Brasil, entender conceitos importantes como velocidade de circulação da moeda, entender o que é o lado real e o lado monetário da economia, compreender cada um dos motivos da demanda por moeda, a demanda para transações, para precaução e para especulação, entender a relação entre a taxa de juros e a demanda por moeda, entender o que é um déficit público, um déficit nominal, um déficit operacional e o déficit primário. Compreender o que significa um aumento da base monetária e vamos falar um pouco também da dívida pública, do imposto inflacionário, senhoriagem real, a dívida líquida do governo, enfim, uma série de questões explicadas com o máximo de didática possível para que até mesmo aqueles que não são da área da economia consigam ter as bases para compreender um pouco melhor essas questões. Feita essa breve apresentação do curso, vamos dar início à nossa primeira aula. O orçamento público pode ser entendido como um elemento de controle do poder público, seja ele municipal, estadual ou federal, que mostram as origens e os valores dos recursos a serem obtidos e também dos gastos em determinado período de tempo. O orçamento é fundamental para a realização efetiva das políticas planejadas pelo Estado e para a manutenção de suas atividades. Cabe ao Poder Executivo estimar a receita e propor as despesas da administração pública um ano antes da sua efetiva implementação. Esse orçamento deve ser então aprovado pelo Poder Legislativo e, caso seja aprovado, entrará em vigor no ano seguinte. Vale destacar que essa aprovação é fundamental, pois sem essa, o governo pode ficar impossibilitado de cumprir o orçamento. Em contrapartida, as despesas estabelecidas no orçamento têm-se como fonte de receita a arrecadação dos impostos federais, o imposto de renda, o imposto sobre produtos industrializados, além das contribuições, como a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, o CONFINS. Como explica Filgueiras, o CONFINS é calculado sobre o faturamento mensal das empresas, nas vendas de mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza, e bem assim do desconto da folha que o assalariado paga para financiar sua aposentadoria. Outra forma de financiar os gastos governamentais é através das operações de crédito, endividando o Tesouro Nacional no mercado financeiro interno e externo, gerando uma tendência de aumento da dívida pública. As receitas estabelecidas no orçamento são uma estimativa do governo,
Portanto, é obviamente possível que as receitas efetivas sejam diferentes da receita estimada pelo governo. Se a situação econômica for pior que o esperado, então é bastante provável que haverá uma queda da arrecadação. E se a situação econômica for melhor que o esperado, é provável que haja um aumento dessa arrecadação, visto que a melhora da economia aumenta o nível de renda e consumo e, portanto, aumenta a arrecadação. Obviamente, a forma de governo, seja ele parlamentar ou presidencial, e o regime político determinam de que modo será feito o orçamento. No Brasil, tivemos 3 tipos de orçamento: o legislativo, o executivo e o misto. O primeiro tipo de orçamento, o orçamento legislativo, baseado na Constituição Federal do Brasil de 1891, geralmente é utilizado em países parlamentaristas. Nesse tipo de orçamento, é de responsabilidade do Poder Legislativo criar, votar e aprovar o orçamento, enquanto o Poder Executivo é responsável por aplicar, por executar esse orçamento. No segundo tipo de orçamento, o executivo, baseado na Constituição Federal Brasileira de 1937, cabe ao Poder Executivo a formulação, aprovação, execução e controle orçamentário. Por fim, no orçamento de tipo misto, baseado na Constituição Federal de 1988, a formulação e execução do orçamento é de responsabilidade do Poder Executivo, enquanto o Poder Legislativo é responsável pela votação e pelo controle orçamentário. Esse tipo é o atual utilizado no Brasil, consolidado a partir da Constituição de 88. Aspectos do orçamento. Há basicamente 4 aspectos fundamentais do orçamento público. Primeiro, o aspecto político. Segundo, o aspecto jurídico. Terceiro, o aspecto econômico. E quarto, o aspecto financeiro. O aspecto político diz respeito ao plano de governo dos grupos que detêm o poder. O aspecto jurídico diz respeito à lei orçamentária, que é um tema bastante discutido, pois, como explica Filgueiras, para alguns autores, o orçamento é sempre uma lei. Para outros, tanto pode ser uma lei como um mero ato administrativo. E, finalmente, para outros, o orçamento nunca é uma lei. O aspecto econômico é decorrente da evolução das características políticas do orçamento. Como explica Filgueiras novamente, se o orçamento público é peça fundamental ao cumprimento das finalidades do Estado, não há dúvida de que deverá observar que o melhor plano é aquele que resulta em maior produção com menor gasto. E, por fim, o aspecto financeiro se caracteriza pelo fluxo de entrada de receitas e saídas das despesas. É através desse fluxo monetário que o orçamento é efetivamente executado. Camaradas, com isso encerramos por aqui a nossa primeira aula. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.